E vamos agora com mais entrevista. Vamos falar sobre a evasão escolar pós-pandemia. Um assunto de grande importância para muita gente. A evasão escolar é um termo que se refere ao fluxo de transição entre os anos letivos. Ela ocorre quando um aluno que estava matriculado em um ano específico e no ano seguinte não se matriculou em escola alguma. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Daniel Cara, cientista político e coordenador geral da Campanha Nacional para o Direito à Educação. Boa tarde, Daniel. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Melissa. É um prazer estar aqui com vocês. Daniel, qual ou quais o senhor acredita que são as principais causas da evasão escolar? Em primeiro lugar, essa é uma questão importantíssima. Até tem um debate internacional que eu acredito que está mais adequado hoje. Eu tenho falado muito isso com os meus alunos na Universidade de São Paulo, que é o fato de que, para um país tão desigual como o Brasil, ou para países pouco desenvolvidos ou de desenvolvimento médio, que também é o grupo do Brasil, a realidade é que não existe só um processo de evasão escolar, porque evasão escolar ela parte do pressuposto de que é uma decisão do aluno. O problema mais dramático que nós vivemos, e para adequar corretamente o termo, é que existe uma exclusão escolar. Ou seja, o sistema de ensino, seja municipal, seja estadual no Brasil, ele tem sido tão frágil, tão pouco vinculado aos estudantes, que os estudantes acabam não vendo sentido ou os estudantes acabam sendo concretamente expulsos pelas péssimas condições em que se apresentam esses sistemas, sem contar num problema dramático, que é a questão econômica. E tudo isso, na pandemia, se torna ainda mais preocupante, porque muitas famílias, mesmo com a economia paralisada, elas acabam pressionando por uma questão de necessidade os seus filhos a saírem de casa, saírem também da escola, né, mesmo nas atividades remotas, e tentarem, de alguma maneira, obter renda. Então, é uma situação dramática e é uma situação que representa a falta de centralidade que tem a educação especial, infelizmente, a educação pública no Brasil. Daniel, e o impacto para toda a sociedade, inclusive a economia, dessa evasão escolar? É um impacto dramático, porque a exclusão escolar ela acaba tanto ferindo o direito da pessoa à educação. É sempre bom lembrar que no artigo 205 da Constituição Federal é determinado que a missão da educação se refere ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, é um direito individual do cidadão, mas é também um benefício, um bem público para toda a sociedade, porque cidadãos plenos, exercendo a cidadania de maneira também plena e qualificados para o mundo do trabalho, para a vida produtiva, eles certamente são capazes de colaborar para o desenvolvimento do país. Então, é um drama de duas faces, né? É um drama no sentido de que as pessoas elas não se tornam pessoas plenas, a condição humana não é concretamente preservada, respeitada e promovida, mas, ao mesmo tempo, existe um impacto dramático em termos econômicos, porque o Brasil é um país que tem a sua última população, é até importante dizer isso, né? 2022 é o último ano do bônus demográfico, em que nós vamos ter mais adolescentes e crianças do que as demais faixas etárias. E essa geração desse último bônus demográfico, depois o Brasil passa a ser um país de adultos e idosos e depois um país de idosos, né? Essa última geração que deveria receber a melhor educação para o melhor desenvolvimento, não só pelo fato de ser um direito, mas também para o desenvolvimento do país, essa geração está sendo gravemente prejudicada pela má gestão durante a pandemia e também pela má gestão anterior, porque a escola pública ela é precária no Brasil, ela não recebe investimento adequado, na prática, desde que ela se tornou uma preocupação do Estado brasileiro, né? Desde a época do Brasil Império. E a escola pública nunca teve a qualidade necessária para o respeito, para a promoção do direito à educação e também para construir, para solidificar, para alimentar um processo de desenvolvimento do país. Daniel, desde o início da semana a gente tem acompanhado aí a volta às aulas presencial
em algumas escolas, principalmente na rede pública, né? E a gente vê pelas reportagens os jovens bem ansiosos para retornar às aulas presenciais. Queria que você dissesse se você acha que essa ansiedade vai, de alguma forma, impactar para que diminua essa questão da exclusão escolar, desse desejo de deixar a escola. Essa é uma excelente pergunta. Infelizmente, a pandemia fez com que as escolas tivessem que ser fechadas. E a gente observou, durante o processo de quarentena, que ainda continua, a gente observou que na prática, a escola fez muita falta na vida das pessoas. O que é importante dizer claramente é que a gente precisa ter um retorno urgente às aulas presenciais. Porém, esse retorno precisa ser seguro. Os estudantes que estão retornando às escolas, eles retornam com ansiedade, porque eles querem voltar a conviver com seus colegas, querem voltar a conviver com seus professores, isso é importantíssimo. A dúvida que fica, e todos os indicadores, ontem o Imperial College divulgou os dados do Brasil e mostrou que o Brasil é um dos países do mundo com maior transmissão comunitária. O Brasil, segundo o ex-ministro Mandetta, provavelmente ingressa numa mega pandemia daqui a 15, 20 dias. Hoje, uma infectologista publicou, a Denise, publicou um artigo na Folha de São Paulo, mostrando que, de fato, a gente está num momento muito preocupante da pandemia. Então, é interessante observar o desejo dos estudantes em voltarem para as atividades presenciais nas escolas. É importante observar também o esforço dos professores nesse momento, sem nenhum tipo de amparo da gestão estadual aqui no estado de São Paulo, tampouco da gestão municipal. E, aliás, esse não é só um problema de São Paulo, é um problema do Brasil todo. O governo federal não faz uma coordenação de trabalho nem na educação, nem na saúde, nem na economia para o enfrentamento da pandemia. Então, o Brasil está jogado ao enfrentamento da pandemia sem governo. Essa que é a realidade. E é importante observar o desejo de setores importantes da sociedade com retorno às aulas, a revalorização da escola. Mas, infelizmente, esse ainda não é o momento. Então, o que está se gerando? Está se gerando uma situação em que, provavelmente, a gente vai ter uma retomada ainda muito tímida das atividades presenciais e essa retomada vai ter que ser logo revista, porque nós já temos dados aqui de escolas privadas de elite da cidade de São Paulo que tiveram que voltar a fechar as portas por conta de uma transmissão muito agressiva de Covid-19. A variante do Amazonas está chegando no estado de São Paulo, e essa situação de descontrole, de governo não realizado na gestão da pandemia, esse vai e volta pode estimular concretamente, inclusive, a exclusão escolar, porque o estudante ele fica naquela expectativa do retorno, é um retorno aligerado, inseguro, e na prática ele vai permanecer desalentado com a escola. Então ele teve uma boa notícia, ele se animou, mas essa boa notícia não tinha sustentação em termos de política sanitária e muito provavelmente a escola vai ter que ser novamente fechada e o desalento vai tomar conta desse estudante. Então, concretamente, o Brasil precisaria ter vivido, de 25 de dezembro a 25 de janeiro, um lockdown absoluto em todo o território nacional. E isso certamente faria com que, nesse momento, a gente estivesse com maior controle da pandemia e, mesmo sem a vacina, seria possível planejar e construir um retorno seguro às atividades presenciais, que são imprescindíveis. A escola é um espaço imprescindível para a vida. Daniel, a gente sabe que é necessário, então, como você disse, né, essa presença na escola por diversos fatores, né? O desenvolvimento pessoal, emocional dos estudantes, claro que além de todo o conhecimento adquirido. Mas nesse momento ainda que há essa fragilidade, que muitas crianças, adolescentes têm ali problemas respiratórios e até mesmo com a volta às aulas, eles não têm a indicação para essa volta. O estado de São Paulo já se movimenta para a compra de chips, né, disponibilizar ali serviços de conexão para que esses alunos tenham acesso à escola, mas de uma forma diferente, né?
muitas não tinham acesso nem à tecnologia, seja o aparelho, muito menos aos dados, né, à internet. Você acha que, tendo essas medidas, a disponibilização de equipamentos, dos chips, para que eles acessem ali o material, essa evasão, ela pode sofrer um impacto menor, ela pode diminuir um pouco? Certamente. A minha dúvida é por que o Estado de São Paulo, que é o mais poderoso do país, até agora não tomou essa medida, né? É sempre bom lembrar, eu fiz um estudo no ano de 2016, em janeiro de 2016, eu fiz um estudo por encomenda do governo federal, avaliando quanto custaria universalizar o acesso à internet a unidades computacionais. O exemplo que, para mim, era paradigmático é o caso do Uruguai, que tem ganhado prêmios, né, por diversos motivos, em termos educacionais, mas principalmente pelo programa de inclusão digital de alunos e professores. E, para mim, o caso do Uruguai era um caso paradigmático, né? Então, naquele momento, em 2016, custava, para universalizar o acesso à internet e a unidades computacionais, custava cerca de 11 bilhões de reais. Agora, por conta da pandemia, o IPEA atualizou em variáveis muito próximas do meu estudo e considerou até que ficaria mais barato, ficaria 5 bilhões de reais. O governo do Estado de São Paulo tem condições de sozinho, considerando que a população de São Paulo é bastante menor do que a população do Brasil, sozinho ele teria condição de arcar com o custo dessa inclusão digital. A pergunta que fica é por que não foi feito? De qualquer maneira, já não foi feito e precisa ser feito. Então, essa medida é extremamente salutar, ela deve ser implementada com urgência. É importante, sim, a inclusão digital, independentemente da pandemia, e no caso da pandemia ela se torna uma necessidade mais do que imprescindível. Então, eu considero fundamental, certamente vai ter uma redução do impacto em termos de exclusão escolar e evasão escolar, e eu acho que isso é urgente. Está atrasado, está muito atrasado, né? Mas diante do atraso, que já é um fato, não dá para recuperar o tempo perdido nesse caso, então é preciso que isso seja feito com a celeridade absoluta. Qual é o problema? O problema é que, do que eu tenho acompanhado, dos processos que são divulgados, né, fazendo o meu exercício como professor universitário, inclusive, de análise, né, o que eu vejo é que essa política do governo do Estado de São Paulo, ela não está primando pela qualidade das unidades computacionais, né? E como a obsolescência é muito grande dos equipamentos eletrônicos, me preocupa por quanto tempo esses equipamentos vão durar concretamente na mão dos estudantes, né? Então, essa é uma preocupação. A Positivo é uma empresa que está ganhando relevância nesse processo de aquisição, e não é uma empresa que é reconhecida por bons equipamentos, né? Então, eu fico preocupado em relação a isso, né? Eu acho que os requisitos de compra me parecem preocupantes. Daniel, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. É um assunto importante para todo mundo e aí, com certeza, a gente vai voltar a te convidar para participar do jornal, porque realmente é uma troca que ajuda pais e mães e estudantes também. Muito obrigada. Uma boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Muito obrigada.